O erro fatal dos alemães: subestimar os soldados brasileiros. Imagine que você está no topo de uma montanha coberta de neve, no inverno mais brutal que já enfrentou na vida. O vento corta a carne como faca. Os dedos já não sentem mais o metal gelado do rifle. Ao seu redor, homens caem, não de cansaço, de balas. E lá embaixo, protegido por bunkers de concreto, arame farpado e campos minados, o inimigo observa e ri, porque ele não acredita que você seja uma ameaça real. Você é brasileiro. E isso, aos olhos dele, é o mesmo que dizer que você não deveria estar aqui. Esse foi o maior erro que os alemães cometeram na Segunda Guerra Mundial na frente italiana. Junte-se a nós nessa jornada épica e descubra como um exército subestimado, nascido nos trópicos, forjado no fracasso e temperado pelo sofrimento, se tornou um dos capítulos mais surpreendentes e esquecidos da história da guerra moderna. O mundo em guerra e o Brasil que ninguém esperava. Em 1944, a Europa estava em chamas. A Alemanha nazista, mesmo já sentindo o peso das derrotas no leste e no norte da África, ainda segurava com mãos de ferro o norte da Itália. A linha gótica, uma cadeia de fortificações que cortava a península de leste a oeste, era considerada quase impenetrável. Montanhas, vales estreitos, posições elevadas e inverno implacável faziam da Itália um pesadelo tático para qualquer exército. Os aliados avançavam devagar. Americanos e britânicos pagavam caro por cada metro conquistado. E foi nesse contexto, nesse cenário de guerra total, que chegou à Itália uma força que ninguém havia pedido, ninguém esperava e quase ninguém levava a sério. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O Brasil não era uma potência militar. Era uma nação tropical, de dimensões continentais, com um exército que até então nunca havia lutado em um conflito mundial. Seus soldados jamais tinham visto neve. Muitos nunca tinham saído de seus estados. Chegaram à Europa com uniformes americanos que não cabiam direito, equipamentos novos que mal sabiam usar, e uma missão que parecia, na melhor das hipóteses, simbólica. Politicamente, a presença brasileira tinha peso. Militarmente, para os alemães, era uma piada. Os oficiais alemães analisaram os relatórios. Um exército de um país da América do Sul, sem tradição de combate moderno, sem experiência em guerra de alta intensidade, enviado para lutar nas montanhas da Itália no auge do inverno. A conclusão foi direta e condescendente. Os brasileiros não seriam um problema. Esse julgamento custaria caro. A chegada ao inferno frio. Os primeiros contingentes da FEB desembarcaram na Itália em julho de 1944. O verão italiano ainda era quente, e os pracinhas, como eram chamados, se adaptavam ao terreno, ao idioma, aos procedimentos americanos do 5º Exército, sob o comando do general Mark Clark. Tecnicamente subordinados aos americanos, os brasileiros operavam como uma divisão independente, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Havia estranhamento imediato. Os soldados brasileiros eram, em sua maioria, jovens de origem humilde, nordestinos, mineiros, gaúchos. Homens que conheciam o calor sufocante, a terra seca, o sol forte, não o frio que congela o pensamento e paralisa os membros. Quando o outono chegou e as temperaturas despencaram, muitos sofreram as consequências físicas de um corpo que simplesmente não havia sido construído para aquele clima. Mas havia algo que os relatórios alemães não capturavam, algo que os números e as análises estratégicas não conseguiam medir: a teimosia. A resiliência quase irracional de homens que tinham tudo para desistir, ainda assim, não desistiam. Não por disciplina fria e mecânica, mas por algo mais difuso, mais humano, mais difícil de entender do lado de fora. Eles não estavam lutando pelo Führer. Não estavam lutando por uma ideologia totalitária. Lutavam porque foram mandados, sim, mas também porque começaram a acreditar que podiam. E essa crença, ainda incipiente naqueles primeiros meses, seria a semente de algo que os alemães jamais previram. Monte Castelo, o símbolo da dor. Nenhum nome resume melhor a saga da FEB do que Monte Castelo. Situado a mais de 1.000 metros de altitude, coberto de neve, protegido por posições alemãs cuidadosamente construídas ao longo de meses, Monte Castelo era um dos pontos centrais da resistência nazista no setor onde os brasileiros operavam. Tomá-lo era essencial. E tomá-lo parecia impossível.
A primeira tentativa ocorreu em novembro de 1944. Os brasileiros avançaram pelo terreno íngreme sob fogo intenso. A neve tornava a cada passo uma batalha separada. Os morteiros alemães conheciam o terreno melhor do que qualquer mapa poderia descrever, e cada salvo caía com precisão sobre os atacantes. A tentativa fracassou. Não era estratégia, era desespero tentando se disfarçar de coragem. A segunda tentativa, em dezembro. Mesmo resultado. Homens mortos, feridos sendo arrastados morro abaixo, posições conquistadas perdidas em questão de horas. O frio matava tanto quanto as balas. Soldados com hipotermia, pés congelados, dedos que escureciam e apodreciam. Médicos improvisando com o que tinham. Capelães rezando em voz baixa sobre corpos que enrijeciam antes que alguém pudesse recolhê-los. Os alemães, do alto de suas posições aquecidas, observavam. E cada fracasso brasileiro confirmava o que já acreditavam. Esses homens não tinham o que era necessário. Faltava-lhes preparo. Faltava-lhes a dureza que a guerra exige. Eram tropicais tentando lutar em uma guerra europeia. O resultado era previsível. Mas o que os alemães não viram, o que ninguém que não estava dentro daquelas fileiras poderia ver, era o que acontecia depois de cada derrota. Os sobreviventes não abandonavam, reorganizavam, conversavam entre si. Aprendiam com os erros de uma forma que ia além dos manuais militares. Havia uma adaptação brutal acontecendo, silenciosa e invisível para o inimigo. A FEB estava sendo destruída e reconstruída ao mesmo tempo, batalha por batalha, metro por metro, frio por frio. A terceira tentativa em Monte Castelo também fracassou. A quarta também. E ainda assim, voltavam. A transformação que ninguém viu acontecer. Entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, a FEB passou por uma metamorfose silenciosa. Não era a metamorfose dos grandes discursos ou das reorganizações formais nos quartéis generais. Era a metamorfose que acontece quando homens comuns são forçados a sobreviver em condições que deveriam matá-los, e não morrem. Os oficiais brasileiros começaram a compreender o terreno de uma forma diferente. Não mais como um obstáculo a ser vencido de frente, mas como uma variável a ser manipulada. A infantaria aprendeu a usar a cobertura de maneira mais eficaz. As comunicações, antes caóticas e lentas, tornaram-se mais precisas. O apoio de artilharia passou a ser coordenado com maior sofisticação. E os soldados, os pracinhas comuns, aqueles que antes tropeçavam na neve como forasteiros num mundo que não era o seu, começaram a se mover como se pertencessem àquele inferno de granito e gelo. Havia algo mais. Uma raiva acumulada. Cada companheiro morto em Monte Castelo não era esquecido. Era carregado junto, invisível, como munição emocional que não se esgotava. A FEB não estava apenas aprendendo a lutar. Estava aprendendo a odiar a derrota com uma intensidade que transformava o medo em combustível. Os alemães ainda não percebiam. Em 21 de fevereiro de 1945, a FEB atacou Monte Castelo pela última vez. Desta vez, foi diferente. A coordenação entre infantaria, artilharia e apoio aéreo funcionou como nunca havia funcionado antes. As unidades avançaram por rotas que os alemães não antecipavam. A pressão foi aplicada em múltiplos pontos simultaneamente, impedindo que os defensores concentrassem seus esforços. E quando os brasileiros chegaram às posições alemãs, o combate foi próximo, brutal e sem recuo. Monte Castelo caiu, depois de meses, depois de fracassos repetidos, depois de centenas de mortos e feridos, depois de tudo que o inverno e a guerra e a dúvida podiam lançar sobre homens que não tinham nenhuma obrigação histórica de estar ali. Monte Castelo caiu. A cobra fumou. Montese, o inferno que confirmou tudo. Se Monte Castelo foi a prova de que a FEB podia vencer, Montese foi a prova de que ela havia se tornado algo genuinamente perigoso. Em abril de 1945, os aliados lançaram a ofensiva final na Itália. O objetivo era romper a linha gótica de vez, avançar pelo Vale do Pó e forçar a capitulação alemã na península. Para a FEB, o alvo central era a cidade de Montese, um noviário vital na região montanhosa do Apenino, defendido por unidades da 94ª Divisão de Infantaria Alemã. Montese era um pesadelo urbano. Cada casa era uma fortaleza. Cada rua era uma emboscada potencial.
Os alemães haviam transformado o vilarejo em uma rede de posições interligadas, com atiradores de elite em janelas, metralhadoras entrincheiradas em porões e reservas prontas para contra-atacar qualquer avanço. Era o tipo de combate que devasta unidades inteiras, porque no combate urbano não existe linha de frente clara, não existe flanco seguro, não existe recuo organizado. Existe apenas avançar ou morrer. Os brasileiros avançaram. O combate em Montese durou 2 dias de intensidade quase insuportável. Casa por casa, cômodo por cômodo, granadas jogadas por janelas, homens se jogando por portas para tomar posições antes que o inimigo pudesse reagir. A artilharia alemã bombardeava as posições que os brasileiros conquistavam minutos depois de tomá-las. E ainda assim, a FEB não recuava. Foi em Montese que os próprios soldados alemães começaram a mudar sua percepção sobre o inimigo que tinham diante de si. Os relatos capturados e os depoimentos de prisioneiros revelavam algo perturbador para quem ainda carregava a visão condescendente do início da campanha. Os brasileiros não lutavam como se esperava. Eram imprevisíveis nas táticas. Eram teimosos de uma forma que beirava o irracional. Quando deveriam recuar, avançavam. Quando deveriam parar, continuavam. Era como se houvesse uma lógica emocional por trás das decisões táticas que os manuais de guerra germânicos simplesmente não haviam previsto. Montese caiu em 14 de abril de 1945, e com ela, algo fundamental havia mudado no equilíbrio psicológico da frente italiana. A percepção alemã, quando o medo chega tarde demais. Há um momento em toda guerra em que o inimigo que você subestimou olha de volta para você, e você percebe tarde demais, que o subestimou. Para as unidades alemãs que enfrentaram a FEB nos últimos meses da campanha italiana, esse momento chegou de forma gradual e depois de repente, como a maioria das revelações dolorosas. Os relatórios de inteligência alemã começaram a mencionar os brasileiros com um tom diferente. Não mais como uma nota de rodapé sobre tropas sul-americanas de valor questionável, mas como uma unidade que havia desenvolvido capacidade real de combate, que não se intimidava com pressão, que aprendia com seus erros mais rapidamente do que deveria ser possível e que, acima de tudo, simplesmente não parava. O que tornava a FEB especialmente desconcertante para o inimigo não era força bruta, não era superioridade numérica, era combinação de imprevisibilidade e persistência. Um exército previsível pode ser derrotado com suficiente preparação e recursos. Um exército que continua lutando depois que deveria ter parado. Esse é um tipo diferente de problema. Um problema para o qual a doutrina militar clássica não tem resposta simples. Os brasileiros haviam se tornado, aos olhos alemães, uma ameaça difícil de categorizar. E o que não pode ser categorizado não pode ser combatido de forma eficiente. Fornovo de Taro, o cerco que encerrou tudo. Com a ofensiva aliada de abril de 1945 em pleno andamento, as forças do eixo na Itália começaram a desmoronar. As linhas de retirada alemãs pelo Vale do Pó estavam sendo cortadas em múltiplos pontos. Divisões inteiras tentavam, a par para o norte, para os Alpes, para qualquer lugar que não fosse a rendição. E foi então que a FEB executou o movimento que encerraria sua saga com uma cena de teatro histórico que ninguém havia escrito para um exército de um país tropical. Avançando rapidamente para a cidade de Fornovo de Taro, os brasileiros chegaram antes que as unidades alemãs em retirada pudessem cruzar o rio Taro. A armadilha se fechou. Milhares de soldados alemães, homens da 148ª Divisão de Infantaria, veteranos da frente italiana, soldados que meses antes talvez houvessem sorrido ao ouvir falar de tropas brasileiras na Europa, se encontraram cercados, sem saída, sem reforços possíveis, sem escolha. Em 28 de abril de 1945, cerca de 14.779 soldados alemães renderam-se à força expedicionária brasileira. Não foi uma batalha, foi uma capitulação. Não foi a derrota de um batalhão ou de uma companhia. Foi a rendição em massa de unidades completas do exército alemão a um exército que, menos de um ano antes, havia sido descartado como militarmente irrelevante. O mundo nunca mais veria aqueles homens da mesma forma. E os que ainda estavam vivos, de ambos os lados, carregariam esse momento para o resto de suas vidas. 2 homens na chuva de abril. Há uma imagem que resume tudo o que aconteceu naqueles dias finais da campanha italiana. Não é uma imagem fotográfica,
É uma imagem humana, do tipo que a história guarda nos detalhes pequenos. Um soldado brasileiro e um soldado alemão, ambos exaustos além do que as palavras podem descrever. Um vencedor e um vencido. Um homem que havia cruzado o Atlântico sem saber bem por que chegado ao fim de uma guerra que não era a sua, em um país que não era o seu, provando algo que nem ele mesmo sabia que precisava provar. E outro homem que havia acreditado numa guerra de conquista, dominação, e chegado ao fim de tudo cercado por um exército que seu comando havia ignorado. Naquele momento de rendição, a diferença entre os dois não era de raça, de nação ou de ideologia. Era apenas de quem havia aprendido a se adaptar e quem havia se recusado a acreditar no que tinha diante de si. O perigo da febre nunca esteve nos números, nunca esteve no equipamento, nunca esteve na tradição militar. Esteve exatamente onde os alemães se recusaram a olhar, na capacidade quase absurda de continuar depois de cada queda, de aprender com cada derrota, de transformar a humilhação em combustível e o fracasso em fundação. A memória que o Brasil esqueceu. Quando a guerra terminou, os pracinhas voltaram para casa. Voltaram para o Nordeste, para Minas, para o Sul. Voltaram para cidades que não tinham monumentos para eles, para famílias que mal entendiam o que eles tinham visto, para um país que logo voltaria às suas próprias convulsões políticas e às suas próprias urgências cotidianas. O Brasil não fez com sua força expedicionária o que os americanos fizeram com seus veteranos, nem o que os britânicos fizeram com os seus. Não houve a mitificação épica que a história militar costuma conceder aos vencedores. Houve silêncio, na maior parte. Houve esquecimento, na maior parte. Mas os fatos permaneceram. Os fatos são teimosos como pracinhas. Mais de 25 mil brasileiros serviram na Itália. Mais de 450 morreram em combate. Centenas foram feridos. E uma força que havia chegado à Europa como nota de rodapé saiu dela como um dos únicos exércitos da América Latina a ter combatido e vencido na Segunda Guerra Mundial em território europeu, forçando a rendição de dezenas de milhares de soldados alemães em batalha convencional. A cobra fumou, e fumou de verdade. O que a história nos ensina. A história da febre não é apenas a história de uma batalha ou de uma campanha. É a história de um princípio que se repete através dos séculos. O perigo mais subestimado em qualquer conflito não é o inimigo mais forte, é o inimigo que você decide ignorar. Os alemães cometeram erros maiores na Segunda Guerra Mundial. Erros de escala global, de planejamento catastrófico, de decisões estratégicas que definiram o destino de nações. Mas o erro de subestimar a febre tem um sabor particular, porque foi um erro que poderia ter sido evitado simplesmente prestando atenção ao que estava diante deles. Um exército que fracassa 4 vezes e volta pela quinta não está lutando por pontos no mapa. Está lutando por algo que não aparece nos relatórios de inteligência e não pode ser destruído pela artilharia. Está lutando por provação, por identidade, por um lugar na história que ninguém lhe deu de graça. E isso é o tipo de adversário que muda o curso das guerras. Os pracinhas não sabiam que estavam fazendo história. Estavam apenas tentando sobreviver ao próximo dia. Mas às vezes é exatamente assim que a história é feita. Por homens que não tinham nada a provar e provaram tudo, em um lugar onde ninguém esperava que eles chegassem, contra um inimigo que nunca os levou a sério até que já era tarde demais. O maior erro dos alemães na Itália não foi tático, não foi estratégico, foi humano. Foi olhar para uma cobra e decidir que ela não fumava. Ela fumou.